Ser ou não ser? Eis a questão. Quem nunca se fez essa pergunta em um momento de angústia ou dilema existencial? Esse questionamento célebre foi escrito por volta do ano de 1600 pelo dramaturgo William Shakespeare, que ao longo da vida produziu dezenas de peças de teatro e sonetos. E os textos do Bardo de Avon, como ele foi apelidado, transcendem séculos, abordando paixões e fraquezas universais e fazendo com que essa obra continue atual e relevante. E é sobre esse gênio que revolucionou a língua inglesa e o teatro mundial que nós vamos conversar daqui a pouquinho. E também a história do mestre da chamada dor de cotovelo. Fica com a gente que o Revista está começando agora. Mais de 400 anos depois da morte, as histórias de um dramaturgo inglês continuam sendo encenadas, adaptadas para o cinema e reinterpretadas em todo o mundo. De tragédias como Hamlet a romances como Romeu e Julieta, o legado de William Shakespeare atravessa gerações e culturas. Vamos conhecer um pouquinho da vida, das influências e da permanência da obra daquele que muitos consideram o maior dramaturgo da história. Nascido em 1564 na cidade inglesa de Stratford, William Shakespeare cresceu durante o período do Renascimento inglês. No fim do século XVI, ele se mudou para Londres, onde começou a trabalhar como ator e dramaturgo em companhias teatrais. Entre os anos de 1590 e 1610, ele escreveu a maior parte de suas obras, que hoje somam mais de 30 peças e 150 sonetos. Para Liana Leão, professora da Universidade do Paraná, especialista na obra do autor, as características sociais da época são marcantes na obra criada por Shakespeare. É um renascimento também em termos de os ingleses começarem a ouvir em sua própria língua coisas que antes eles não ouviam na própria língua. Você tem Londres como centro urbano, você tem uma consolidação da classe média, e esse teatro não vai ser um teatro para a aristocracia, é um teatro para todo mundo. Por isso que a gente diz que Shakespeare é um autor popular, porque ele não está escrevendo para as peças serem encenadas só dentro dos palácios. Eventualmente, elas são, sim, encenadas por um público aristocrático, mas ele está escrevendo para um teatro onde cabem 3.000 pessoas. Então, ele tem que ser capaz de vamos dizer, captar a atenção de um público muito variado, homem, mulher, rico, pobre, enfim, culto, não tão culto. E outra coisa que eu acho importante a gente falar desse momento do Shakespeare é que esse mundo está em expansão, é o mundo das grandes navegações. E, de alguma forma, você vai ver isso nas peças. When I said I would die a bachelor, I did never think I'd live till I were married. As histórias de Shakespeare raramente têm temas totalmente originais. Elas buscavam inspiração em crônicas históricas inglesas, textos da antiguidade clássica e narrativas italianas populares na época. Mas o diferencial estava na forma de contar essas histórias. Personagens psicológicos, conflitos morais e uma linguagem poética que até hoje marca o teatro, conforme salienta Liana. Quais são os grandes temas de Shakespeare? Poder, ambição, amor, ciúme, inveja, traição, medo, enfim, a consciência humana, a fragilidade humana. Então, é por isso que as peças de Shakespeare, funcionam em qualquer época, em qualquer tempo e em qualquer cultura. Ele traduz bem para o Japão, para a China, para qualquer lugar, né? Então, ele é contemporâneo, essa ideia do Shakespeare, nosso contemporâneo, ele é contemporâneo
de todas as épocas e todas as culturas, porque ele conseguiu uma compreensão profunda do ser humano. To be or not to be? That is the question. Entre as peças mais conhecidas estão as tragédias Hamlet, Macbeth. Is this a dagger which I see before me? The handle toward my hand? Come. Let me clutch thee. E Rei Lear, além da história de amor proibido em Romeu e Julieta. Art thou not Romeo and a Montague? Neither, fair maid, if either thee dislike. How camest thou hither, tell me, and wherefore? This place is death, considering who thou art. If any of my kinsmen find thee here... Essas peças misturam política, filosofia e sentimentos universais, temas que ainda ecoam no público contemporâneo. São personagens com uma profundidade psicológica enorme, que pensam em voz alta, e ali estão os solilóquios, que hesitam, personagens que no palco se contradizem. Então, somos nós. O Shakespeare é extremamente moderno ao criar o Hamlet, ao criar o Macbeth. Ele está colocando no palco indivíduos como nós. I did love you. Once. Indeed, my lord, you made me believe so. You should not have believed me. I loved you not. Mas o dramaturgo também escreveu textos menos populares, que ainda hoje despertam interesse em estudiosos e encenadores. Entre eles estão peças como Cymbeline, Medida por Medida e A Tempestade, considerada uma de suas últimas obras. Algumas delas misturam elementos de tragédia, comédia e fantasia, o que torna difícil classificá-las em um único gênero. Is there more toil? Since thou dost give me pains, let me remember thee what thou hast promised, which is not yet performed me. How now? Moody. Ao longo dos séculos, Shakespeare foi reinterpretado inúmeras vezes. Suas histórias inspiraram óperas, balés, séries e filmes, inclusive versões ambientadas em outros contextos culturais, como o clássico japonês Trono Manchado de Sangue, inspirado em Macbeth. Até hoje, novos projetos revisitam a sua biografia e suas histórias, como o filme Hamnet, que aborda a vida familiar do escritor. I see you in London working with your father. In the theatre. At the Playhouse. Liana comenta a qualidade das produções que adaptam ou releem a obra do autor. Tudo que é feito com muita seriedade, muito cuidado, tem mais chances de dar certo. Então, e também eu acho que a gente tem que considerar que há gosto para tudo. Então, por exemplo, o Ian McKellen recentemente falou na internet que achou o filme Hamlet horrível. Quando se monta Shakespeare, na Inglaterra, você tem muito a tradição de montar Shakespeare como ele for, né? Como é mesmo. Então, você respeita o texto, repete exatamente as palavras, etc. No Brasil ou em outros países, como já tem uma tradução para uma outra língua, então você já tem uma tradução. E aí a gente fica achando que tem que modernizar. E isso é que tem que ser feito com muito cuidado. Eu vou citar um exemplo que eu achei espetacular. Foi o Gustavo Gasparani fazendo o Ricardo III sozinho no palco. Ele fez um trabalho magnífico. Ele também fez Otelo da Mangueira, com Daniel Hertz, pegando toda a história do Otelo e jogando no Morro da Mangueira, reescrevendo o texto inteiro. Aí você vai dizer, é Shakespeare? Olha, é mais ou menos Shakespeare, mas ele foi profundamente fiel ao espírito da peça. E a guerra, com um semblante transformado, em vez de galopar corcéis selvagens para aterrorizar as almas do inimigo, vai saltitar no quarto de uma dama ao lascivo tanger de um alaúde.
Traduzidas para praticamente todos os idiomas e encenadas no mundo inteiro, as obras de Shakespeare ajudaram a moldar a literatura e o teatro modernos. Expressões, arquétipos e histórias criadas por ele atravessaram séculos e seguem inspirando gerações de artistas e espectadores. Para Liana, o grande legado do escritor e a grande expressão da sua genialidade é a liberdade que o texto dá ao ator para criar. O legado dele é conseguir condensar todo questionamento sobre a consciência, o estar no mundo, numa frase tão simples quanto ser ou não ser. Isso é o legado dele, né? Ou dizer que a vida é só uma sombra, né? Ele provoca o nosso pensamento, ele provoca as nossas emoções ao retratar gente parecida com a gente no palco. Mas isso ele fez há 400 anos atrás. I think the poetry and the rhythm and all those devices that Shakespeare uses are not for the audience's benefit, they are for the actors. So that having absorbed them into his heart and his mind, he can then express them with all the other things at his command, which are his body, his facial expression. 4 séculos depois, Shakespeare ainda ocupa o centro do palco, provando que algumas histórias simplesmente não envelhecem. Gentle Romeo, if thou dost love, pronounce it faithfully. Tomorrow and tomorrow. To be Or not to be. That is the question. The rest is silence. E para conversar com a gente sobre a obra de Shakespeare, desculpa pessoal, a gente convidou o escritor e tradutor José Francisco Botelho, que é especializado em literatura inglesa e faz traduções de grandes sucessos do Bar do Javon. E também conosco por vídeo de Santa Maria, o professor e tradutor Regis Clossel. Tudo bom, meninos? Bem-vindos. Tudo bem. E aí, Regis? Certo? Bom. Que bom. Prazer estar aqui. Igualmente. Eu vou começar com uma pergunta que vale para os dois, mas eu acho que eu vou começar pedindo para o Regis responder primeiro. Traduzir Shakespeare é tentar ser fiel ou a gente invariavelmente vai recriar alguma parte dele? Bom, a gente sempre está sujeito a expandir aquele material que a gente tem em mãos, né? Uma das coisas que a obra de Shakespeare faz com a gente é dar uma diversidade de elementos, de temas, de respostas, de possibilidades e também permitir que a gente não esgote essas mesmas possibilidades que o texto abriu inicialmente para a gente. Acho que esse é um dos grandes trunfos e quando um tradutor pega ali uma passagem difícil ou um momento em que ele consegue fazer uma recriação, né? E dentro dessa recriação colocar em uma forma que seja uma forma agradável, inteligível, poética dentro do português, é um momento em que as coisas estão funcionando, que aquela liberdade dada pelo texto está sendo bem consumida por quem está fazendo a versificação, a tradução para uma outra língua, né? Então, em um momento ou outro, a gente vai ter que optar por algum jogo de recriação desse tipo. José Francisco, para ti também, tem a ver com aquilo que a Liana estava comentando, a respeito, que é uma coisa que ele oferece para o ator também, essa possibilidade criativa? Sim, com certeza. Quando eu traduzo, eu tento fazer um trabalho que é duplo. Eu tento fazer uma tradução que possa ser lida em silêncio e também uma tradução que possa ser lida em voz alta, possa ser declamada, pode ser encenada, enfim, e que funcione, na verdade, triplo, né? Funcione como leitura silenciosa, como poesia e como material para encenação. Então, muitas vezes, a gente estava conversando sobre os filmes, né? Quando eu estou com um problema em algum trecho que não está me soando bem, não é exatamente o que eu queria, às vezes eu pego meus DVDs e vou assistir
vou ver como é que o Marlon Brando disse aquilo, ou como é que algum outro autor interpretou aquele texto no cinema, né? E aí isso me faz muitas vezes mudar a tradução e ir por um outro caminho. Às vezes eu paro na frente do espelho e leio em voz alta os versos que eu estou tentando. Eu leio em português, né? Para ver o que não está batendo aqui, o que não está acontecendo. Isso influencia enormemente a forma final da tradução, né? Isso acontece muitas vezes, né? Porque quando eu traduzo o Shakespeare, ele tem as peças, né? Tem trechos em verso e tem trechos em prosa, né? Então eu traduzo verso em verso e a prosa em prosa, mas sempre de uma forma que possa ser lido, né? Considerando como literatura, e que possa ser encenado também. Então, essas três coisas, porque tem a questão poética também, né? Tudo influencia e tudo é muito importante quando eu faço a minha tradução. Tem alguma coisa que a gente perde da obra dele quando se traduz para o português? Não, sempre tem. A tradução é uma violência extrema. Tu pega de uma língua e põe na outra, né? Mas também se perde, mas não se perde, porque o original está lá, né? Então, na verdade, quando a gente se pergunta, a tradução tem que ser fiel. Fiel a quê? Tu vai escolher alguma coisa, tu vai ser fiel, mas ao quê, né? Tu pode, por exemplo, decidir ser simplesmente fiel ao significado, à semântica, né? A questão semântica. Não, eu vou traduzir palavra por palavra. Tem ótimas traduções, que eu uso essas traduções no meu trabalho, né? Que simplesmente explicam, declinam o significado de cada palavra, né? Ou tu podes escolher, depende muito da função que tu queres dar à tua tradução, tu pode buscar um efeito estético, dar mais atenção a esse aspecto, né? Então, nas minhas traduções, eu tento fazer traduções que possam ter um efeito parecido a esse que a professora Liana comentou, né? Dessa popularidade do Shakespeare, que era uma coisa meio universal, que pegava vários setores, vários tipos de pessoas, né? Então, eu tento criar esse mesmo ritmo, esse jogo de significados que tem um efeito encantatório. Então, as pessoas podem se perguntar, muitas vezes, quando escutam isso, Shakespeare era um autor popular, ainda é popular hoje, mas como se é difícil, né? Só que o que acontece? Muitas vezes, tu não precisa entender tudo para sentir o efeito de alguma coisa, né? Vai escutar uma música, às vezes não está entendendo a letra, né? É a melodia que te pega. Isso acontece também com grandes autores, né? Isso acontece com Shakespeare. Então, quando eu digo em criar um efeito, não estou dizendo que eu quero tornar aquilo simplesmente uma coisa facilmente compreensível automaticamente para todo mundo, mas uma coisa que seja emocionalmente compreensível, né? Que tem um impacto emocional. Sim, que está no lugar da conexão. E é por isso que Shakespeare é Shakespeare, porque o texto dele tem esse impacto e segue tendo até hoje. Sim, porque entrega a conexão, né? Isso, no fim das contas. Exatamente. Regis, teu processo como funciona? O meu processo mais ou menos na mesma linha, né? Acredito que no caso dos textos que eu optei traduzir, eu queria trazer um pouco né, tipo, dentro do meu projeto, né, como ele falou, tem questões às vezes que são de semântica ou de um projeto mais de estilo, né? Eu procurei nos meus projetos dar atenção a questões materiais, né? Então, coisas que estavam ali na história daqueles livros, né? Então, das peças que eu optei por traduzir, como uma peça chamada Sir Thomas More, eu queria trazer um pouco do como o processo de escrita das peças acontecia, quais eram as etapas, de quem era o texto, quem mexia no texto, que tipo de mudança o texto estava sujeito ao longo da vida útil dele dentro de um repertório dramático, né? E nesse meu projeto eu procuro evidenciar essas características. Então, por exemplo, se eu estou traduzindo um texto que tem dois autores trabalhando, eu procuro deixar claro aonde começa a mão de um e aonde começa a mão do outro, respeitando ali as questões estilísticas individuais de cada um. Você tem, por exemplo, textos que o Shakespeare divide com outros autores, onde existe uma preferência por certas palavras ou por certos registros, em outro momento da peça não há mais essas preferências, muda-se o estilo, muda-se
registro linguístico, muda-se a frequência de certas palavras ou certas construções. Dentro do meu processo, eu costumo atentar muito para isso e fazer a peça ser lida dentro do seu contexto material, ou seja, entendê-la dentro do jogo que ela estabelece com as outras dinâmicas. Isso pode parecer meio complicado, mas o que eu quero dizer com tudo isso é você consegue ler a peça dentro do meio teatral original dela. E geralmente o resultado que eu tenho quando as pessoas leem essas notas, observam isso, entende-se como que os atores trabalhavam com aquilo. Fica mais claro como que eles faziam cortes, o que eles tiravam do texto, como que eles lidavam com questões de elenco, com questões de, por exemplo, o palco está lotado, aí você tem uma cena que vai ter muita gente e depois uma cena que vai entrar 2 ou 3 personagens e eles estão usando roupas de aristocracia e tudo mais, e você tem que ter um tempo para a sua trupe se arrumar. O que é feito nesse tipo de situação? Personagens que entram sozinhos falando grandes solilóquios, falando ali 60, 80 linhas. Tematicamente para o enredo é algo bonito, linguisticamente é algo agradável de escutar, mas teatralmente, materialmente, é um momento em que a trupe está trocando de roupa, ajeitando as coisas para outra cena. Então eu procuro evidenciar esses registros e estabelecer essas marcas no texto para que tanto o leitor comum quanto o leitor voltado para o teatro consiga olhar para o texto e entender as dinâmicas por trás dele. Achei interessante tu trazer essa questão das peças, né? E acho que isso também vale para os filmes. Como é que acontece? A gente está até vendo aqui algumas cenas, né, de filmes. Aí um dos grandes entusiastas de Shakespeare no cinema, né, que é o Kenneth Branagh. Como é que vocês acham que a gente ganha quando a história de Shakespeare ou quando a literatura de Shakespeare sai do papel e ganha essas outras linguagens? Não sei quem quer começar. Pode ir, Botelho, vai lá. Tá. Tanto faz, pode ser você, professor. Quem vai antes? Eu acho. Quando Shakespeare vai para outras linguagens, por exemplo, quando a gente vê o Shakespeare digital, uma coisa em outras mídias, eu acho que tem ali essa coisa da expansão, em que praticamente tudo em Shakespeare aumenta, Você tem não um personagem, mas vários núcleos de personagem, não só um lugar, mas vários lugares acontecendo, não só uma interpretação, mas várias interpretações se abrem. Então eu acho que com mídias acaba sendo o recurso aí do nosso tempo de trazer e testar e pensar diferente com os mesmos textos, como performances com uso de computador ou com uso de interação. Então, eu acho que faz parte do processo e é algo que está meio que viabilizado pelo fazer daquele texto, fazer daquela história, do jeito que essa dramaturgia convida a gente a pensar. Não quer dizer que sempre vai ter ótimos resultados ou que sempre vai ser uma coisa legal e que vai me agradar ou vai agradar outra pessoa, pode agradar um, como pode agradar outro. E aí também faz parte do mesmo processo, também faz parte dessa expansão, dessa coisa que o idioma dele se abre. Bom, a adaptação cinematográfica é uma tradução também. É uma tradução entre linguagens diferentes. Então, quando a gente assiste uma adaptação, a gente está assistindo, na verdade, uma tradução, mesmo que seja em inglês. Nem sempre é. Então, como a gente estava conversando antes, as minhas adaptações favoritas são as do Kurosawa. O Trono Manchado de Sangue e o Han. O Trono Manchado de Sangue é o Macbeth e Han é o Rei Lear. Não tem nenhuma linha, não tem nenhum verso do Shakespeare original em nenhum desses 2 filmes. No entanto, são grandes adaptações.
da obra de Shakespeare. O Harold Bloom também achava isso. Uma vez perguntaram para ele num congresso qual era a adaptação favorita, ele falou que era o Han do Kurosawa. Alguém na plateia ficou bravo, mas não é nem inglês, tá? Mas enfim, porque é uma tradução, também é uma tradução, né? E sempre que nós vemos um filme, nós estamos vendo uma interpretação daquele texto. Eu gosto muito de assistir filmes diferentes, né, sobre a mesma peça. Então, por exemplo, se eu pegar o Henrique V, né, pegar o Henrique V do Laurence Olivier, do Kenneth Branagh, e teve é de uma diretora, não lembro o nome dela agora, mas faz parte de uma série chamada The Hollow Crown, que é mais recente, né? E você pegar a cena mais famosa do Henrique V, que é o discurso, né, antes da batalha, elas são totalmente diferentes nessas três adaptações, né? Totalmente diferentes. Então, no caso do Laurence Olivier, você tem o Henrique V falando na frente de um exército de milhares e milhares de pessoas. No caso da adaptação mais recente, é o rei falando com 3 ou 4 caras. Por quê? Porque o Henrique diz: "We few, we happy few, we band of brothers." Nós poucos, venturosos poucos, nós bando de irmãos, né? No caso do Laurence Olivier, isso para mim pelo menos perde um pouco sentido, porque ele está falando para um exército enorme. No caso da última adaptação, parece que é muito pouca gente, então não parece um discurso antes de uma batalha. Quem é que acertou? O Kenneth Branagh, porque ele mostra um pedaço do exército, ele mostra uns 20, uns 30 caras ali. A gente fica com a impressão, com a sugestão de que tem um exército maior, mas a gente não está enxergando, né? A câmera acompanha, o Kenneth Branagh mostra poucos rostos ao mesmo tempo, mas a gente sabe que tem um exército ali. Então vê como são três tentativas de traduzir essa cena para o cinema, né? E com resultados totalmente diferentes. Então é por isso que eu digo que o cinema é uma porta de entrada muito boa para quem quer conhecer Shakespeare. Então eu sempre estimulo, assistam os filmes, eu faço listas para quem quer ver. Eu comecei assim, a minha paixão por Shakespeare começou pelo cinema, aí dura até hoje. Que bom para nós, inclusive. Bom, falando em cinema, né, realmente a gente tem muitas adaptações das obras de Shakespeare. Foi difícil escolher as que iam estar aqui com a gente no nosso cenário hoje, mas Lucas Lanzoni cumpriu essa tarefa de forma muito valorosa, trouxe aqui para a gente Hamlet, né, de 1996. Hamlet é o príncipe da Dinamarca que deseja vingar o assassinato do pai e ocupar o lugar como rei. Mas não será fácil, pois terá que brigar com a própria família para recuperar o que lhe pertence. Romeu e Julieta. Nesta versão, para os dias de hoje da peça de Shakespeare, o cenário é Verona Beach. Os Capuleto e os Montecchio, duas famílias que sempre se odiaram, têm rixas sem cessar. Mas isso não impede que Romeu, um Montecchio, se apaixone pela bela Julieta, uma Capuleto. Macbeth, ambição e guerra. Macbeth é um general do exército escocês que conta com um enorme respeito do rei por sua lealdade e vitórias em batalhas. Certo dia, ele encontra 3 bruxas que profetizam que ele um dia se tornará o novo rei da Escócia. Encorajado pela manipuladora esposa, Lady Macbeth, ele lamenta nunca ter conseguido lhe dar herdeiros. Macbeth se torna ambicioso e assassina o rei Duncan, assumindo o trono. E Ricardo III. Na década de 30, após diversas tensões, a Guerra Civil finalmente eclode no Reino Unido, colocando a Casa de Lancaster contra a Casa de York. O filme é uma adaptação da sangrenta peça Ricardo III, de William Shakespeare, com a ação transposta para a Inglaterra da década de 30. Como a gente viu aí em alguns dos nossos filmes, a gente tem uma adaptação para tempos atuais, né? Isso faz com que Shakespeare explica essa paixão da cultura pop por ele, será? Essa possibilidade de traduzi-lo para a atualidade? É impressionante como funciona, né? Como funciona em diferentes cenários, em diferentes épocas, né? O Ricardo III, eles fizeram um filme pensando nas ditaduras da década de 30, né? Com o Ricardo III como sendo um ditador. Isso já tinha sido feito pelo Orson Welles, só para contar um pouco a história desse tipo de adaptação. No início do século XX, né, antes do Orson Welles virar diretor de cinema, ele dirigiu uma adaptação de Júlio César,
Júlio César, que era com essa mesma pegada aí, né? Era passado naquela época e falava do totalitarismo. Era uma peça que não modernizava o texto, mas mas trazia para o cenário. Então isso é uma coisa que é feita há bastante tempo e é sempre interessante como dialoga com diferentes momentos e com diferentes momentos da cultura também, né? O do Baz Luhrmann foi um filme que foi muito importante, assim, é meme até hoje esse filme, né? É meme, né? Então tem muito jovem que começou a se interessar por Shakespeare por causa dos dois ali do Leonardo DiCaprio. Então isso é mais uma demonstração de como o Shakespeare vai eu não sei se renovando é a palavra certa, ele vai tomando conta, né? Ele vai avançando o tempo adentro, né? Pelas traduções que a gente tenta fazer, pelas adaptações no teatro, pelas adaptações no cinema, e ele os tipos, as abordagens vão se transformando, né? Sim. Eu traduzi a Tempestade, né? Eu assisti uma Tempestade em Nova York que era só com mulheres e era passado todo dentro de uma prisão. É uma coisa que, quando eu li pela primeira vez a Tempestade, eu nunca imaginei que isso pudesse ser feito, mas foi, né? Então é uma metamorfose constante que faz com que o texto continue vivo entre nós. Regis, perguntinha rápida para ti. Se vivo fosse hoje, Shakespeare seria roteirista ou criador de conteúdo? Roteirista. Não vejo como criador de conteúdo. Meninos, muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Espero tê-los aqui em breve novamente para a gente tratar de outros temas tão legais quanto este. Obrigado. Obrigado. Bom, depois do intervalo, a história do mestre da chamada dor de cotovelo. A gente já volta. O Pensamento de Guilherme Socias Vilela. O livro do advogado e escritor Eduardo Krause conta a história do economista que foi prefeito e vereador de Porto Alegre. O guri, nascido em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, foi um apaixonado pela capital dos gaúchos. Ele também foi deputado estadual e ocupou várias secretarias no governo do estado. E durante o mandato dele como prefeito, inaugurou alguns dos principais parques da capital. Quem nos conta mais sobre essa história e sobre o livro é o Eduardo, que está aqui com a gente hoje. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem. Meus cumprimentos a quem está nos vendo e nos ouvindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Estou aqui com muito orgulho porque escrever sobre o Vilela não foi simplesmente escrever um livro, mas falar de um amigo com quem eu convivi por 30 anos. Pois eu ia te perguntar isso. Vocês tinham uma relação pessoal, né? E de que forma isso inspirou a tua vontade de escrever esse livro? Eu era servidor de carreira do Estado, a minha vida inteira trabalhei no Estado, até 12 anos atrás, quando me aposentei, e fui apresentado a ele quando ele assumiu a Secretaria dos Transportes no governo Brito. Eu brinco que eu era o terceiro advogado em caso de morte, eu era um jovem naquela época, ainda me sinto, e comecei a trabalhar com Vilela. É impossível quem não trabalhou com Vilela não se encantar com o jeito com que ele tratava as pessoas. Ele estudava, ele conversava, ele mudava de opinião quando convencido e era um planejador. Em 4 anos ali ele assumiu a Agência Reguladora do Estado, que foi a primeira agência reguladora do país, eu acabei indo junto com ele, e ele inaugurou o cenário da regulação no Brasil. Então, esse aprendizado, essa vivência, e depois de uma convivência de 30 anos com ele, e uma convivência de amizade recíproca, acabou que, há uns anos atrás, ele sempre tinha vontade de escrever um livro, acabou não escrevendo, um livro sobre a vida dele. Eu separei de 350 artigos, separei 35, corro o risco de errar, né? E conto do meu jeito cronista aquele personagem que saiu de Uruguaiana e ganhou Porto Alegre, ganhou o mundo, esteve no Uruguai, esteve na ESG, esteve na academia, foi parlamentar no Estado e foi parlamentar na Câmara de Vereadores sem precisar, sempre com uma contribuição efetiva.
Vocês chegaram a conversar sobre esse livro, como ele seria feito? Como é que foi? Ele tinha já, antes de ele adoecer, ele nos contava, porque toda sexta-feira nós almoçávamos junto com um grupo de amigos da prefeitura, onde eu era o guri, todos eram do tempo da prefeitura, 20 anos mais velhos que eu, e ele contou que ele tinha combinado com um determinado jornalista de escrever o livro, o jornalista desapareceu, o livro e eu brincava com ele, disse, eu sou um cronista, eu só sei falar de ti como um cronista. E já, enfim, quando ele estava doente, eu peguei o que ele tinha, peguei a documentação e contei com o meu jeito cronista, que é a primeira parte do livro, quem é esse guri que saiu de Uruguaiana, que jogava futebol, que lia muito, que cresceu, que veio para Porto Alegre e que foi funcionário do BRDE e que, para mim, talvez no momento mais complicado do país, seja uma pessoa que tenha que ser novamente descoberta no momento que a palavra ética está ausente do setor público, da política, enfim, de todos os setores. Ele era ético por excelência, honesto por excelência, correto por excelência e um planejador. Essa faceta mais pública do Vilela, a gente conhece, algumas pessoas não lembram, talvez por serem muito jovens ou precisem conhecer, mas o que a gente descobre? Tem alguma outra faceta dele que a gente descobre no livro? A inteligência, a figura humana, tem um pequeno detalhe de uma conversa dele com uma secretária que corrigiu um texto dele e ele na hora não gostou e quando ele se deu conta que ele tinha errado a palavra, ele chamou a secretária e concordou com ela. A figura que pensava, a figura que atendia a todos indistintamente e que os jornalistas me contavam. Ele era um político, um prefeito, enfim, que ele não fugia de um bate-papo e não fugia de uma resposta certeira. Ele tinha preparo para responder todas as perguntas, inclusive as mais cabeludas. Ele era um cara que vivia o serviço público. Esse não é teu primeiro livro, né? Tu tens outros livros de crônicas e tens também alguns livros que são mais técnicos. Qual a diferença desse para os que vieram antes? Esse é completamente diferente. É a primeira vez e talvez o livro mais difícil que eu tenha me dedicado a escrever. Primeiro, conhecer ele através dos amigos dele. Tem 18 ou 19 depoimentos, desde o Antônio Brito, Jair Soares, presidente de partido, manifestações da direita e da esquerda, todos olhando para o Vilela do mesmo jeito. E para mim é muito difícil e desafiador que os meus livros são o que eu escrevo, o que eu penso e o risco é meu. Eu estou escrevendo o livro de um amigo que não leu o livro, que não conheceu e eu nem sei se ele aprovaria. Então, vai ficar o critério dos leitores entenderem o que eu quis fazer. Antes de escrever um livro, homenagear uma pessoa que não passou pelo Rio Grande do Sul em vão. O livro vai ser lançado agora no dia 13 de abril, né? No 13 de abril, sem ser segunda-feira que vem, daqui a 3 segundas-feiras, no centro administrativo que leva o nome dele, o Centro Administrativo Guilherme Socias Vilela, que fica ali na antiga Habitasul, no prédio da antiga Habitasul. Ali hoje reúne todas as secretarias no térreo. Tem um salão lá onde vai ser lançado o livro às 6h30 da tarde, no dia 13 de abril. E é aberto ao público, quem quiser chegar. Aberto ao público, o livro vai estar à disposição. Esse livro foi escrito sem direitos autorais. A família e eu e uns amigos resolvemos lançar esse livro pela editora Bá. E eu espero que neste momento de dificuldade da vida política, que todos com razão não sem razão, enxergam a política e a coisa pública com muita dificuldade, ele foi um exemplo em todos os lugares onde ele passou. E essa questão da unanimidade, né, que a gente estava falando, o próprio centro administrativo onde vai acontecer o lançamento do livro foi batizado em homenagem a ele por unanimidade. É um dos raros episódios que um prédio público
coloca o nome de um gestor público em vida. Todos os episódios que eu tenho conhecimento, a pessoa morre e é homenageada. Ele foi homenageado em vida e nem a esquerda, nem a direita, nem o PT, nem o PP, ninguém ousou contrariar ou falar do Vilela, que foi vereador recentemente em Porto Alegre e convivia com todos os vereadores, independente da posição política de cada um deles e da ideologia. Algo que a gente tem sentido falta. E os 35 artigos que eu selecionei é uma coletânea das ideias dele, do pensamento dele, a visão filosófica dele, a visão de vida, a visão do dia a dia, a visão de cidadãos que ele reconhece brilhantismo, desde pessoas importantes no cenário gaúcho de Uruguaiana, e a visão dele sobre economia, sobre a vinda da China há 20 anos atrás. Ele já enxergava tudo o que está acontecendo aqui. Então, são 35 artigos diferenciados e 4 artigos do cenário regulatório, que são os primeiros, acho que 4 artigos examinados sobre a presença das agências reguladoras no Brasil há 20 anos atrás. Imagina. Bom, queria te agradecer muito a presença, desejar muito sucesso para essa nova obra e que venham outras em breve para a gente também conversar sobre elas por aqui. Eu que agradeço e espero todos lá no dia 13 de abril, às 18h30, no Centro Administrativo Guilherme Socias e Lara. Muito obrigada. Obrigado. O Revista também vai ficando por aqui. A gente se vê. Tchau, tchau.